Amados irmãos e irmãs, podemos nos sentar? A oração coleta da missa de hoje pede a Deus: infirmitatem nostram respice. Olhai, Senhor, a nossa enfermidade. O trecho que nós escutamos do Evangelho está em São Mateus, no capítulo 8º, é a passagem que segue imediatamente o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é como que o núcleo do Evangelho. E no Sermão da Montanha, Nosso Senhor traz, vive de forma muito especial o seu papel de mestre, de novo Moisés. A Torá dizia isso: eu, porém, vos digo. E Nosso Senhor vai explicando a sua lei. Mas Jesus depois desce do monte, da montanha, e passa a viver, a mostrar que não é somente um novo Moisés, um mestre, mas é também o novo Elias, o novo Eliseu, um taumaturgo, o médico dos médicos, aquele que é capaz de curar. E é muito bonito que o Evangelho comece justamente com essas palavras: descendo da montanha. Do ponto de vista espiritual e simbólico, essa descida da montanha representa muito bem esse esvaziamento de Cristo, que, sendo Deus, se fez homem, e que, como homem, não se contentou em ficar em cima do monte nos ensinando, mas que caminha conosco e até nós, mesmo naqueles momentos em que nós estamos mais por baixo. Cristo, ele olha, e depois na cruz nós vamos ver, ele assume a nossa enfermidade. E Nosso Senhor já começa, o primeiro milagre depois do Sermão da Montanha, não é a mera cura de um enfermo, mas é a cura de um leproso. O leproso é o enfermo dos enfermos, o doente dos doentes. A pior situação que um ser humano poderia chegar. Os leprosos, eles eram separados da sociedade, obrigados a viver em cavernas, com sininhos que avisavam de sua presença, proibidos de chegar perto de qualquer pessoa. Os leprosos, para a gente entender mais ou menos, eram algo parecido com o que a nossa fantasia chama de zumbi. Alguém que se comporta como vivo, mas não está vivo. O leproso já era considerado morto. E aquele leproso, ele ousa aproximar-se de Cristo. E quando ele chega perto do Senhor, ele faz essa oração tão bonita, que eu recomendo que todos façam quando for se confessar: Senhor, se queres, podes curar-me. Ele acreditava no poder de Deus. Ele sabia que ser curado ou não era uma questão de se Cristo podia ou não podia, mas se Cristo queria ou não queria. Senhor, se queres, podes curar-me. E Nosso Senhor toca no leproso, e isso é muito importante, porque o judeu era proibido de encostar em um leproso, mas Cristo toca no leproso e diz: eu quero, fica purificado. E aquele homem é curado. Logo depois,
aparece um centurião. Se o leproso era alguém desprezado pela sua condição física, o centurião era alguém desprezado por sua condição político-social. Claro, era alguém de autoridade, era alguém rico, mas era um inimigo do povo, era um pecador público. E aquele centurião vai até Cristo, não para pedir uma cura para si, como o leproso tinha feito, mas para interceder por outro. O seu servo, que provavelmente era judeu, estava paralisado em casa. E Jesus diz com prontidão: eu vou lá curá-lo. Mas num ato de grande fé, aquele centurião diz: Senhor, o Senhor não precisa ir. Eu não sou digno sequer de que o Senhor entre na minha casa. E eu sei que se o Senhor falar uma palavra só, já é suficiente para curá-lo. A distância. Aquele homem não queria ver espetáculos. Muitas pessoas no tempo de Jesus iam atrás de Cristo para ver espetáculos. Porque todo mundo quer ver um aleijado levantar e sair andando. Aquele homem tinha fé. Ele sabia que Jesus podia muito bem curá-lo de onde quisesse. E é assim que o nosso Senhor faz. E nosso Senhor elogia a fé daquele homem. De modo que é muito bonito se a gente pega as duas passagens juntas, que é aquilo que a liturgia faz hoje. Nós vemos nosso Senhor em sua missão de médico, curando um pobre e um rico, um judeu e um romano, mostrando assim a universalidade da graça que ele veio trazer. E se a gente coloca ainda mais uma camada de espiritualidade, de simbolismo em cima dessa passagem, nós percebemos que esses homens podem muito bem representar aqui dois estados de alma que nosso Senhor vem também curar. Aquele homem leproso representa muito bem a alma em pecado mortal. Os santos padres sempre interpretaram a lepra como símbolo do pecado mortal, porque assim como a lepra é a pior das doenças, o pecado mortal é o pior estado do homem. A alma em pecado mortal é como alguém que já está morto, né? Morreu e esqueceu de enterrar, não é isso? A alma em pecado mortal é uma alma morta, que não é capaz de adquirir mérito algum para o céu. Por misericórdia de Deus, a vida natural continua para que essa pessoa saia do pecado mortal, se arrependa e se salve. E como que a alma se salva? Ela se salva no encontro com Cristo. É quando nós, reconhecendo o nosso estado de leprosos, ousamos vencer a nossa vergonha e se aproximar de Cristo, reconhecendo a nossa indignidade, pedindo ao Senhor: Senhor, se queres, podes curar-me. Isso é a confissão. E Cristo, sacerdote eterno, estende a sua mão, assim como o padre estende no confessionário, e o purifica, perdoa o pecado. O centurião, amados irmãos, simboliza aqui não a alma em pecado grave, como o leproso, mas simboliza aquela pessoa
que apesar de estar em estado de graça, está naquele combate espiritual pela santificação. Olha que interessante, o centurião ele fala com Jesus: eu estou debaixo de autoridade, ou seja, eu tenho um patrão, eu tenho um superior, mas eu tenho muitos servos, muitos soldados que estão a meu serviço. E se eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Só que qual que é o problema? Por que ele procurou Jesus? Porque um dos seus servos estava doente, paralisado. Se ele fala a esse servo paralisado, vai, ele não vai. Se ele diz vem, ele não vem, porque ele está paralisado, está doente. Assim é o estado da alma daquelas pessoas que, estando em estado de graça, conseguem ter algum domínio sobre si mesmo, mas ainda não total. Você tem virtudes, você consegue avançar em vários aspectos da sua vida espiritual, mas ainda existe algo dentro de você que está paralisado. E aí cada um tem o seu próprio problema. Para alguns, eu consegui avançar na minha vida de oração, mas na hora de ter paciência com o outro, a minha paciência está paralisada. Outros conseguem avançar na caridade com o próximo, mas na hora de parar para rezar, a minha vida de oração está paralisada. Outros conseguem, talvez, fazer penitência, mas na hora de ser generoso no bem do próximo, ao fazer o bem, está paralisado. Entendem? Assim como o centurião tinha muitos que o obedeciam e um que não era mais capaz de obedecer, assim também na vida espiritual, nós chegamos no momento em que muito dentro de nós obedece, mas ainda existe alguma coisa que não obedece. E quando a gente está nesse estado, nós temos que ter a mesma atitude do leproso. Aproximar-se de Cristo. Pedir a nosso Senhor que cure o que está doente em nós. E esse aproximar-se de Cristo carrega as mesmas virtudes que foram necessárias para o leproso: fé e humildade. Senhor, eu não sou digno de receber a sua visita. Não é uma questão de justiça, não é uma questão de direito. É uma questão de misericórdia, de bondade da parte de Deus. Ele faz se Ele quiser, mas Ele vai querer se Ele encontrar em nós um coração humilde e com muita fé. Como Ele mesmo elogia da parte daquele centurião. Para a gente terminar, esse ano se comemora os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E é muito bonito que São Francisco, como muitos sabem, foi um daqueles santos que viveu o Evangelho com uma radicalidade especial. Alguns falam que nunca ninguém viveu tão ao pé da letra o Evangelho como Francisco de Assis. E existe uma passagem na vida de São Francisco que é muito parecida com a passagem do Evangelho de hoje, do leproso. São Francisco, enquanto estava no seu processo de conversão, todo mundo sabe, São Francisco era um jovem rico, claro, foi nascido católico, sempre foi católico, mas era uma pessoa um pouco mundana. E em um determinado momento de sua vida, ele passa
por um processo mais ou menos lento de conversão. Jesus o chamava para algo maior. E nosso Senhor se fazia ouvir por ele. Em um determinado momento, no meio desse processo, em que ele já não estava mais completamente mundano, mas ele ainda não tinha também se entregado totalmente a Deus, nosso Senhor o faz entender que ele precisava dar um passo difícil para completar a obra que Cristo queria fazer nele. Que ele precisava assumir, abraçar aquilo que para ele era mais repugnante, aquilo que para ele era mais difícil, que era o maior sofrimento, para que ele encontrasse na cruz a perfeita alegria. Nessa época, São Francisco já tinha vencido muitas batalhas, já tinha renunciado a muita coisa. Mas ele, que já era nesse período uma pessoa caridosa para com os pobres, tinha uma grande dificuldade, uma grande repugnância para com os leprosos. Na época de São Francisco, ainda havia muita lepra. Perto de Assis, havia um convento, havia um hospital que era ligado a um convento dos irmãos crucíferos. E nesse hospital se cuidava dos leprosos. São Francisco não era capaz sequer de chegar perto. Tudo o incomodava, o aspecto, o cheiro ruim. No entanto, numa noite, numa rua vazia, surge diante dele um leproso. Um aspecto horrível, a carne podre. E Francisco, diante daquele homem, escuta de novo aquelas palavras que nosso Senhor tinha dito para ele. E num salto de extrema generosidade, Francisco não só dá para aquele homem aquilo que ele tinha, mas o abraça, o beija. Ele vence a sua maior repugnância e encontra nisso a perfeita alegria. Aquele leproso desaparece misteriosamente, o que pode nos fazer acreditar que fosse o próprio Cristo. Mas a partir daquele momento, Francisco vai passar boa parte dos seus dias lá naquele hospital, lavando as feridas dos leprosos. Essa atitude tão radical era aquilo que faltava para que em Francisco fosse curado dentro dele aquilo que ainda estava paralisado, para que ele fosse capaz de correr até o nível de santidade altíssimo que nosso Senhor queria para ele. Às vezes, na nossa vida espiritual, falta ainda que nós sejamos capazes de vencer alguns vilões interiores que parecem invencíveis. Às vezes falta que a gente consiga dar morte àquilo dentro de nós que parece que vai nos matar. Para que aí sim nosso Senhor abra a estrada, o caminho, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele mesmo sonhou para nós. Portanto, amados irmãos, peçamos a intercessão da Virgem Maria, de São Francisco.
Se a gente se encontra como o leproso, que a gente vá sem medo ao confessionário, ao encontro de Cristo, pedindo: Senhor, se queres, pode curar-me. E se pela graça e misericórdia de Deus nós não estamos com a lepra do pecado mortal, mas sabemos muito bem que existe algo em nós que está paralisado, que a gente vá também ao encontro de Cristo e diga: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas se o Senhor falar uma palavra, eu posso ser curado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.